Oi, hoje a nossa conversa da física é sobre o movimento circular. Vocês podem se perguntar, e o que é que o movimento circular tem a ver com o meu dia a dia, com o meu cotidiano? Então a gente tem um movimento circular presente aí em várias situações. Por exemplo, no relógio, certo? O relógio analógico, a gente tem na roda gigante e em outras situações que envolvem esse tipo de movimento, com certeza. A partir do momento que a gente começar a conversar aqui sobre o movimento circular, vocês vão visualizando aí situações na nossa vida. Então, o movimento circular é o movimento de rotação de um corpo em torno de um eixo ao longo de uma trajetória circular de raio constante, certo? Então, raio constante, vamos voltar lá para a matemática. O que é raio? É a distância do centro da circunferência ao círculo. Então, quando ele diz que o raio é constante, porque independente da posição no meu círculo, eu tenho o mesmo raio, já que eu tenho então aqui uma trajetória circular. Então, rotação, aí é só lembrar aí que é em torno desse eixo. Esse movimento ele pode ser uniforme, se a velocidade de rotação for constante, ou eu chamo de movimento circular variado, se a velocidade sofrer variações. Bem simples. Constante, ele é uniforme. Sofreu variação, ele é variado, tá? E esse movimento circular, ele ocorre apenas quando uma força de módulo constante for aplicada em direção perpendicular à velocidade do móvel, de forma que o módulo, ou seja, o valor dessa velocidade, se mantenha constante, alterando apenas a direção e o sentido. E essa força que é aplicada aqui nessa direção perpendicular à velocidade, a gente chama de força centrípeta. Nós temos aqui falando um pouco sobre o movimento circular uniforme. Então, o que é que eu tenho aqui? Movimento circular uniforme, onde eu posso calcular a velocidade desse movimento, é chamada velocidade tangencial, que é a velocidade com a qual o móvel se desloca. Então, lá, quando a gente estuda os outros tipos de velocidade, a gente já sabe que velocidade é igual a deslocamento dividido por tempo. Do mesmo jeito vai ser aqui, velocidade é igual a deslocamento dividido por tempo. Agora, o que vai mudar é esse meu deslocamento. Como é que eu vou calcular o deslocamento no caso do movimento circular uniforme? Vai ser calculado por essa fórmula aqui da tela, 2 vezes π vezes raio, tá? E, portanto, a fórmula seria o quê? Velocidade é igual a 2 vezes π vezes raio, que é deslocamento, dividido por t, que eu chamo de período, que é o mesmo que intervalo de tempo. Aqui a gente tem um esquema representando a trajetória do móvel, o movimento circular uniforme, tá? Esse Wzinho ali em verde é relacionado ao ângulo, certo? Esse ΔS aqui, nessa perpendicular, nesse ângulo de 90 graus, nada mais é do que o deslocamento que a gente está falando, e esses Vzinhos são as velocidades aí constantes, tá? Então, a velocidade angular, que é o Wzinho lá, que a gente falou do ângulo, tá aqui o recorte do nosso gráfico anterior. Essa velocidade angular, ela é calculada pelo seguinte, pela fórmula 2π dividido por período, onde W é a variação do ângulo formado entre o raio e os eixos horizontal e vertical, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um ângulo aí. E aí, por isso que eu chamo de velocidade angular. E olha o Wzinho aí em verde que a gente falou, que é essa variação angular, tá? E qual é a outra fórmula que eu posso ter então? Velocidade angular é igual a 2 vezes π vezes frequência, que é esse F. Também é uma forma de calcular essa velocidade angular. E a força centrípeta? Aquela força centrípeta que nós falamos lá atrás,
certo? Que é a força aplicada. Então, a força centrípeta é a força central que age em direção perpendicular, formando um ângulo de 90 graus, à velocidade do móvel, mudando sua direção e seu sentido, como a gente falou anteriormente, mas sem alterar o módulo, ou seja, o valor da velocidade. E como é que eu posso calcular a força centrípeta? Força centrípeta é igual a massa multiplicado por velocidade ao quadrado, dividido por raio da trajetória do móvel, que raio a gente já relembrou lá na matemática, que é a distância do centro da circunferência ao círculo, tá? E o movimento circular uniformemente variado. O que é isso? É um movimento que ocorre quando a velocidade angular do móvel varia de forma constante com o tempo. Como é que eu vou calcular? Então, a velocidade angular final vai ser igual à velocidade angular inicial mais a aceleração angular multiplicada por tempo. E se eu não tiver aceleração angular, eu posso calcular, tá aqui a fórmula. A aceleração angular é igual a variação de velocidade angular dividido por variação de tempo. Esse delta, relembrando, indica variação, tá? E o deslocamento angular, como pode ser calculado? Ele pode ser calculado por essa fórmula aqui, no movimento circular uniformemente variado. Velocidade angular inicial multiplicada por tempo, mais a aceleração multiplicada por tempo ao quadrado, dividido por 2, tá? E esse deslocamento angular nada mais é do que a medida da variação desse ângulo em radianos, para essa dada velocidade angular inicial e para essa aceleração angular aqui que a gente está falando. A gente vai ver duas situações, tá? Uma para o movimento circular uniforme e uma para o movimento circular uniformemente variado. Então, essa primeira aqui é o movimento circular uniforme. Por exemplo, uma roda gigante com 10 metros de diâmetro. Opa, diâmetro, gente, diâmetro é a distância total. Então, o raio é a metade. Gira a uma frequência de 15 rotações por minuto, RPM. Determine frequência da roda gigante em Hertz, período de oscilação da roda gigante, sua velocidade angular, velocidade escalada das extremidades da roda gigante, espaço percorrido por uma pessoa sentada na extremidade da roda gigante durante uma volta completa. A gente vai ver de um por um. Então, para determinarmos a frequência, o que é que vai acontecer em Hertz? É apenas lembrar que 1 minuto tem 60 segundos, a gente sabe disso, né? Então, se ele disse que tem 15 rotações por minuto, então o que é que vai acontecer? Acontece que existem 15 rotações por segundo, né? Já que 1 minuto tem 60 segundos. Portanto, acontece o quê? 0,25 Hz a frequência. Por quê? Porque ele me deu que são 15 rotações por minuto. E eu sei que 1 minuto são 60 segundos, então quando eu faço o cálculo eu encontro 0,25 Hz. Na letra B, o período de oscilação é dado pelo inverso da frequência. Qual é o inverso da frequência? Frequência igual a 1 sobre período, tá? Então, 1 sobre 0,25, que foi o que a gente descobriu que é o Hertz, o que é que vai acontecer? Então, no lugar de frequência eu boto 0,25, é igual a 1 sobre período. Fazendo o inverso, né? Troco o período para lá, isola a incógnita, então eu vou ter o quê? Período é igual a 1 dividido por 0,25, então período é igual a 4 segundos. Período é o tempo. Então, a velocidade angular, ou eu calculo por 2 multiplicado por π dividido por período, ou eu calculo por 2 vezes π vezes frequência. Eu tenho duas possibilidades, tá? A gente vai fazer aqui na primeira. Então, velocidade angular é igual a 2 multiplicado por π dividido por 4, que a gente acabou de descobrir lá na letra B, tá? Então, 2 dividido por 4 vai dar 1 meio, simplificando a fração. Então, 1 π meio rádio por segundo. Professora, eu poderia substituir o valor de π, 3,14 aproximadamente? Poderia, mas eu também posso deixar dessa forma. π sobre 2 ou 1 π sobre 2 rádio por segundo. Na letra D,
A velocidade escalar da roda gigante, então a velocidade escalar vai ser igual a quê? Velocidade angular multiplicado por raio. A velocidade angular a gente já descobriu que é 1π sobre 2 multiplicado por raio. Lembra que eu li lá no enunciado que o diâmetro é 10, então raio é a metade, por isso é 5. Aí vai ficar o quê? 5 multiplicado por π sobre 2. Ou poderia dividir 5 por 2, 2,5 π metros por segundo. A letra E, espaço percorrido pelo ponto que se encontra na extremidade. Então é o que? ΔS, variação de espaço, é igual a quê? Velocidade multiplicado por variação de tempo. Então, velocidade a gente já encontrou, né? Que é 5 meios de π. Multiplicado pelo período que a gente também já encontrou, que é 4, período tempo. E aí eu vou só resolver essa continha, 5 vezes 4 é 20, dividido por 2 é 10, então 10π metros, tá? Simples assim. Segundo exemplo, que é quando o movimento for um movimento circular variado, MCUV. Um ponto material move-se MCUV com velocidade angular inicial de 0,5 rádio por segundo e então passa a acelerar 0,5 rádio por segundo ao quadrado durante 1 segundo. Olha aí, ele me deu todos os dados. Sendo o raio da trajetória igual a 5 metros, determine velocidade angular desse ponto ao final do tempo de 1 segundo, deslocamento angular sofrido por esse ponto material durante o tempo de 1 segundo e deslocamento escalar sofrido pelo ponto material. Então, vamos lá. Velocidade angular é igual a velocidade angular inicial mais aceleração angular multiplicada por tempo. Eu vou só substituir na fórmula. Então, velocidade angular é igual a velocidade angular inicial, que é 0,5, mais a aceleração ele me deu que é 0,5 e o tempo ele me deu que é 1. Então, resolvendo aqui, eu vou ter o que? 0,5 vezes 1 é 0,5, mais 0,5 é 1. Então, a velocidade angular é de 1 rádio por segundo. Na letra B, para determinarmos o deslocamento angular, o que é que a gente vai fazer? Pegar a formulazinha de deslocamento angular do MCUV, movimento circular uniformemente variado, que diz que velocidade angular inicial multiplicado por tempo mais aceleração angular multiplicado por tempo ao quadrado dividido por 2. Então, velocidade angular inicial ele me deu que é 0,5, o tempo é 1, substituir, mais a aceleração 0,5 multiplicado por 1 ao quadrado dividido por 2 da fórmula. E aí eu vou só resolver, bem simples. Primeiro eu faço a multiplicação, 0,5 multiplicado por 1 é 0,5, 0,5 multiplicado por 1 ao quadrado é 0,5 dividido por 2, 0,25. 0,5 mais 0,25, 0,75 radianos. E na letra C, quando ele diz calcular a distância percorrida pelos pontos extremos da roda gigante, é apenas usar a fórmula de variação de espaço, que é 2 multiplicado por π multiplicado por r. Então, se a gente tem aí o deslocamento angular de 0,75 radianos, multiplicado pelo raio da roda gigante, que é 5 metros, que é que eu vou encontrar? Um deslocamento de 3,75 metros, que é a volta completa. Então, simplesinho assim mesmo. O movimento circular, ele é um movimento simples, como a gente falou. É encontrado no nosso dia a dia desde quando a gente usa o relógio analógico, até quando a gente vai ao parque lá na roda gigante. O que eu preciso saber é memorizar as fórmulas, retirar dados da questão e saber onde aplicar cada fórmula. Se eu tenho os dados e tenho as fórmulas, é muito simples. Eu vou interpretar a questão, fazer as substituições e resolver o cálculo. Legal? Então, até a próxima.